Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do CartCast, onde tratamos de assuntos importantes da atividade notarial e registral. Hoje estamos com um convidado mais que especial, Vitor Moraes. Ele é presidente da Arpen. Seja muito bem-vindo, Vitor. Vamos conhecer mais um pouco sobre Vitor Moraes. Vitor Stoche de Moraes, ele é natural de Vitória, Espírito Santo, registrador civil em Fortaleza, presidente da Arpen Ceará, membro da comissão do dissídio coletivo Sinoré de Ceará, desde o primeiro dissídio, já foi bancário, oficial de justiça, empresário, advogado, assessor de desembargador no TJ do Espírito Santo, é graduado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, possui 6 pós-graduações, é mestre em Direito Privado pela Unicet, mestre em Direito Constitucional pela Unifor e doutorando em Constitucional pela Unifor. Ufa, vida! Tantas coisas, tantas atividades. Seja muito bem-vindo, você que tem um currículo tão rico, né? É presidente atualmente da Arpen Ceará. Seja muito bem-vindo, é uma alegria para nós recebê-lo aqui hoje no CartCast. Muito obrigado. Vitor, quais são os desafios para a gente começar o nosso bate-papo? Quais são os desafios enfrentados, tanto na presidência da Arpen, como registrador civil, sabendo da importância do registro civil para a sociedade? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses desafios, o que já foi conquistado dentro da atividade, os avanços que foram atingidos e o que é que você tem para trazer de experiência e de novidade para nós. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei o horário que vocês estão assistindo. É um prazer estar aqui, parabéns pelo CartCast, excelente ideia, excelente programa. O maior desafio para mim é a falta de conhecimento. E aí, se você me permite, eu vou trazer um pouquinho da minha história na atividade notarial. Eu mesmo era um leigo, achava que cartório, todo mundo é rico, cartório é um batedor de carimbo, não faz nada, não tem responsabilidade. E assim a gente, nesse desconhecimento, um dia optei por começar a estudar para atividade notarial registral e no nosso primeiro concurso a gente teve a grata experiência, né, de passar e assumir uma serventia aqui em Fortaleza. Só que a realidade é muito diferente daquilo que se imagina, né? A verdade é essa. Então sem imaginar, tive de desafio. Ingressei numa época que os cartórios eram verdadeiras ilhas. As pessoas não se comunicavam, não existia grupo, não existia WhatsApp, não tinha nada disso. Então, eu estava entrando num estado onde que eu até então não tenho nenhum parente, numa cidade que até então eu desconhecia, saindo da minha raiz lá do Espírito Santo. E aí aqui chegamos, vimos a realidade, né? A realidade que a amiga registradora civil deve saber muito bem, apesar de estar na capital, pouquíssimos nascimentos, cotas muito baixas de tudo, sem nenhuma maternidade para fazer, o cartório tinha muitas coisas pendentes para resolver, e sem outros colegas para poder tirar dúvidas, aprender e tal. Resultado, eu tinha 3 opções, né? A gente tem quais opções a partir daí, né? Uma das opções é reclamar. E eu fui um reclamão durante algum tempo, durante uns bons anos. E o que eu ganhei? Eu ganhei um isolamento, continuava sem fazer amizades aqui, ganhei 30 quilos, ganhei um início de estresse, ganhei um início de depressão, coisa que eu nunca tive na minha vida. Ou seja, aquilo não me trouxe nada de bom. E, inicialmente eu pensei, não, o problema é a atividade notarial, porque até então, a última profissão que eu era oficial de justiça, e tinha uma vida muito boa, tranquila, e aí eu pensei, não, o problema é a atividade, eu quero voltar a ser oficial de justiça. E eu parei de estudar para concurso de cartório, voltei a fazer concurso para oficial de justiça, passei no TRT da 2ª região, passei no TRF da 4ª região também, aí fui convocado, né, para assumir em Foz do Iguaçu, e aí eu parei para pensar, falei, gente, nisso foram passando outros concursos de cartório, não tinha parado de fazer. Falei, será que é isso mesmo? Será que o problema está na profissão? E eu optei por não voltar. Falei, eu vou continuar sendo tabelião, oficial. Então, o problema deve ser o local que eu estou numa terra muito diferente da minha, não conheço ninguém, não tenho amigos, o problema é a cidade. Então, eu preciso
passar em outro local, quero voltar a morar em Vitória, no Espírito Santo. E fiz o concurso e passei e peguei um cartório em Vitória. Na sessão de escolha, aprove ter um cartório em Vitória na minha possibilidade de escolha. E quando eu, né, isso foram anos aí de tempo, né, de luta e de ainda reclamação. Aí nesse momento eu parei, aí eu consultei a Deus, falei, Senhor, é isso mesmo? Será que o problema está na cidade? Nisso eu já estava gostando de Fortaleza, já estava aqui há muito tempo. Já Não tinha tem feito como não amigos, gostar de pois é. Fortaleza. E aí eu descobri que o problema estava em mim. Falei assim, o problema é o seguinte, você tem que... Pare de reclamar. Trabalhe mais. Entendeu? Então, assim, eu falei que todas as profissões, todas as nossas atividades têm desafios. Então, ou você enfrenta ou você, né, foge. Eu queria fugir porque eu estava acostumado com os desafios anteriores, que eu já estava habituado a eles. Então, quando eu fiz isso, foi uma mudança de chave importantíssima. E eu, a partir dali, falei, eu nunca mais reclamo nem da minha profissão, nem da minha cidade. Hoje eu me considero um cearense por adoção, fortalezense, amo isso aqui. E a partir dali a vida mudou, né? Eu comecei a ver onde que eu posso melhorar, o que a gente pode fazer, né? Nós estávamos aí há mais de uma década sem passar nada na Assembleia Legislativa. Não se tratava da atividade notarial registral, dentro do Tribunal de Justiça também não. E aí a gente começou a fazer amizades e a mostrar serviço. E falar, olha, a gente está aqui para tentar melhorar. E o Tribunal de Justiça, é claro que ele busca pessoas que estão ali para tentar ajudar também. E com isso a gente conseguiu ter entrada, porque vinha o CNJ modificando completamente de 2011, né, 2012 até hoje, os cartórios de registro civil, principalmente, mudaram totalmente. É outro cartório. É outro formato, né, de atendimento. Tudo diferente, tudo. Hoje eu brinco, nós deixamos ser ilhas e viramos um continente interligado. Então, a partir daí a gente começou a mostrar. O desconhecimento era meu, da população e era até do tribunal. Eu falei assim, dos gestores, olha, a gente tem essa necessidade, a gente tem esse desafio. Olha aqui, ó, nós podemos fazer melhor aqui, nós podemos tentar aqui, mas precisamos disso, precisamos daquilo. E aí foi quando, depois de mais de um ano, muitas idas e vindas na corregedoria, nessa época eu não tinha nada, na Arpen a gente ajudava, mas sempre nos dispusemos a ajudar, mas até então não tínhamos cargo. Mas a gente tinha que ajudar. Então, a gente conseguiu, pela primeira, né, as notas explicativas, que já deram um grande auxílio. Né? A gente conseguiu que fossem cobradas as buscas, que era algo então, que até então ficava ali lá parado. Eu falei, olha, a busca é para manutenção do acervo. Como é que a gente mantém um acervo? Tudo precisa de recurso. Vocês começaram a gente enxergar... foi mostrar... E inicialmente a gente precisava, falei, vamos primeiro movimentar o judiciário para ele conhecer melhor os nossos anseios, nossas necessidades, para como é que a gente pode melhorar o atendimento ao usuário, porque claro que todos os gestores, o Tribunal de Justiça, ele quer que a gente preste um bom atendimento para a população. E nós também queremos isso. Mas aí, olha, a partir do momento que nós temos mais obrigações, nós temos mais necessidades, porque como é que eu vou dar conta de uma obrigação se eu não tenho recurso para isso, por exemplo? E aí a gente começou a mostrar o que era razoável, o que não era, o que já era possível fazer. E com isso continuou-se, né, as associações começaram a se movimentar melhor, a gente sempre lutou pela união da classe. Esse talvez seja o segundo maior desafio, que é a desunião. E aí eu não falo só, né, como é que você divide uma classe? Você corrói ela por dentro. Então, você põe um contra o outro, né? Você tem aquela teste da formiguinha, né, que o pessoal bota duas formiguinhas, depois balança, elas começam a se atacar, achando que uma que foi a culpada da outra está sofrendo ali. E, na verdade, não é nada disso. Então, enxergar o outro e enxergar a classe como um todo. E unir as associações. E aí, com isso, a gente começou a trabalhar para a mudança legislativa. Porque o que a gente precisa hoje? Olha, cada hora mais gratuidades, cada hora mais, cada vez mais obrigações, mais informações, mais relatórios a enviar.
precisamos de recurso para isso. Como é que eu até brincava em certas reuniões, eu falava assim, olha, se for punir por tal coisa, vai ter que punir a todos. E o Tribunal de Justiça vai ter que assumir isso. Olha o caso da Bahia, antes de privatizar, antes do concurso. Entendeu? Então, estatizar claramente não foi solução, porque a Bahia estava estatizada até pouco tempo e era um dos locais mais precários de atendimento para a população. Quantas e quantas reportagens mostrando a população na porta para pegar a senha, para conseguir registrar, para fazer um óbito, para registrar uma criança que nasceu. Então, a gente começou a aparecer, a mostrar a nossa importância. Eu brinco, eu falo, se a sociedade tivesse noção da importância do registrador civil, ela não o trataria. Eu brinco, às vezes eles ficam até matando a galinha dos ovos de ouro deles, sugando, então, até o sufocamento, entendeu? Então, a gente começou a pensar, olha, isso aqui é importante, a gente está aqui para ajudar, mas a gente precisa de auxílio. E aí, conseguimos, né, os nossos aplicativos, passou o tempo, veio a necessidade com mais imposições de gratuidades, etc. Veio a Defensoria Pública conseguiu, né, passar uma lei puxando, baseado em precedentes em outros estados, conseguiu puxar um percentual dos emolumentos para ela. O Ministério Público viu, conseguiu também, e a gente estava ficando ali. A gente falou, olha, ok, e agora? E a gente? O que vai acontecer? Aí a insustentabilidade chegou a um tal ponto que a gente falou, olha, o sistema vai ruir. E o próprio judiciário viu, falou, não, precisamos fazer realmente alguma coisa. E ao mesmo tempo, a gente falou, também estamos aqui para mostrar a que viemos. Nós temos muito a oferecer. A gente é a ponta da cidadania. O usuário vem até nós. Entendeu? Então, e aí, ao mesmo tempo, é interessante que a ARPEM Brasil começou a se movimentar mais, junto com a ARPEM Ceará, junto com as outras associações, e a gente começou a ter, auxiliar. Veio pandemia, a gente conseguiu ser a fonte primária de informação do consórcio, né, dos veículos de imprensa, informações online, informações em tempo real, porque a gente sempre ficava alimentando os dados, e ali viu-se a importância da gente ter esses dados bem postos, né? Então, e aí a gente precisa desde aquele cartório pequenininho até o cartório grande trabalhando bem, mas como é que vai trabalhar bem sem recurso? E aí a gente... Você pode citar até os atos gratuitos para aquelas pessoas que não entendem muito como é a atividade, em que circunstâncias tem direito a esses atos gratuitos, a importância, né, de se ter o retorno dessa atividade prestada, desse serviço prestado gratuitamente. Queria que você falasse um pouco desses atos gratuitos para a população entender melhor. O que acontece? A gente... o registro civil, ele é universal. Eu brinco, a pessoa vai passar por ali. Então, eu tenho todos os nascimentos são gratuitos, independente os registros do nascimento e a primeira via da certidão que é entregue para os pais, eles são gratuitos. Hoje, a gente tem um convênio com a Receita Federal, que a gente também já emite o CPF, então todos já saem com o CPF. E aqui, só para as pessoas terem uma noção, enquanto foi Caixa Econômica, Correios, Banco do Brasil, outras instituições, ainda que públicas, que faziam, o cidadão pagava para tirar um CPF. E nós, que somos entes privados, ainda que prestemos um serviço público, a gente não cobra R$1. Entendeu? Então, assim, mas... aquilo tem um custo, aquilo tem que estar interligado dentro de um sistema seguro, tem que chegar lá na Receita, a Receita fornece um número online para a gente. Existe toda uma questão de segurança, todo um custo de manutenção do sistema. E hoje, por exemplo, as pessoas hipossuficientes, elas têm gratuidade em praticamente todos os atos do registro civil. Ela consegue tirar uma segunda via gratuita se ela não tiver recurso. Ela consegue casar, ela consegue... O registro de óbito é universal também, qualquer pessoa, independente de ter recurso ou não, ser rica, ser pobre, vai receber a certidão. Isso tudo sem recurso do Estado. O reconhecimento de paternidade. O reconhecimento de paternidade é gratuito também. E para a gente, todos os atos do registro civil, a pessoa precisa, né, ela acaba conseguindo fazer porque são atos de cidadania. Né? Então, o registro civil tem esse viés muito social. E isso prestado de uma forma, graças a Deus, eficaz. Dificilmente as pessoas hoje saem da maternidade, a não ser que queiram, mas os grandes hospitais, por exemplo, praticamente todos têm um registrador civil ali, entendeu? E ele não está recebendo por aquilo, ele, na maioria dos casos, ele vai lá, ele desloca um funcionário
e a pessoa fica ali à disposição, entendeu? Então, são questões que a gente foi mostrando e foram atos que foram dando certo. Hoje o Brasil tem os menores índices de subregistro do mundo. É um dos países com menor registro, mas ainda assim tem subregistro, então ainda assim a gente está batalhando. E aí, mais uma vez, a gente foi para a corregedoria. Corregedoria, como é que a gente consegue melhorar isso aqui? Existe aqui no estado do Ceará um comitê interdisciplinar que envolve executivo, legislativo, judiciário, municipalidade, várias associações civis, várias organizações sociais. A ARPEN está lá. Por quê? Porque a gente está vendo como é que a gente consegue minimizar isso aqui. E olha que interessante, um projeto para a gente ter noção. A gente agora vai começar, provavelmente agora a partir desse mês, a todo nascimento que a gente informa, a gente sela esse ato. E esse selo, na verdade, é um conjunto de informações, que ele tem um número que a gente manda para a Corregedoria, para o Tribunal de Justiça. E ali, nesses números, nós vamos colocar vários dados da DNV, nome da mãe, nome da criança. E aquelas que não tiverem o pai, já está sendo feito um filtro para que vai chegar para a corregedoria, para que se inicie, junto a órgãos como a FUNCI, por exemplo, uma busca ativa. Por quê? Porque se a gente deixar passar muito tempo, aí daqui um ano, quando a gente for buscar naquele endereço ou for tentar ligar para aquele telefone, aquela mãe já não mora mais lá. Então a gente vai tentar uma busca ativa. Por que a senhora não registrou? Vamos registrar? Ou seja, a gente vai atrás de pegar essas pessoas que, às vezes, por 1000 questões, não registraram a criança. Né? Muitas vezes o pai está preso, ou está aguardando o pai, está viajando, ou teve uma dificuldade de documento. Né? Quantos e quantos casos a gente pega, a gente precisa resolver o caso da documentação da mãe para conseguir fazer o registro da filha. No Registre-se agora foram milhões de certidões. Então a gente conseguiu, aqui no Ceará foram muitas certidões. A gente conseguiu. Teve um caso na minha serventia, por exemplo, da serventia que eu titularizo, que a pessoa foi ao registro, pediu, eu estava lá no dia por acaso, eu consegui pegar a certidão, levar para ela, existia um erro, a gente conseguiu, com base na documentação, com base na lei, retificar, entregamos a certidão para ela e no dia seguinte ela estava lá no cartório para dar entrada no casamento dela. E ela estava numa alegria ímpar. Entendeu? Então é isso que gratifica. Então, hoje... poder exercer, né? O direito de cidadão, de casar, é o direito de existir. Que a gente sabe desses mutirões que vocês fazem em parceria com o CNJ, que procura aproximar daquele público-alvo, como, por exemplo, você citou agora o Registre-se. Queria que você falasse também desses movimentos, desses mutirões que são feitos para atingir aquelas pessoas vulneráveis. Pois é, o registro, por exemplo, hoje a gente fala do CNJ, não, o registro é da ARPEN. Quem criou o registro, a ideia foi da Associação dos Registradores. Levamos ao CNJ, o CNJ encampou a ideia. Olha que coisa maravilhosa. Vamos atender aqueles que estão mais invisíveis, aonde que precisa. E aí eu lembro que o ministro Toffoli, enquanto presidente, ele teve uma preocupação na época com os presos. Ele falou assim, vamos resolver essa falta de documentação. É bom para ressocializar o preso. Como é que ele vai ser ressocializado se não tem nenhum documento para tirar uma carteira de trabalho? Como é que a gente vai ressocializar? Como é que a gente vai... E outra, como é que a população vai ter segurança que aquela pessoa, quais foram efetivamente os crimes que ela cometeu, que não cometeu? Ou seja, é ruim para a sociedade, é ruim para o preso. Vamos resolver isso aqui. Como é que a gente faz? Né? A SAP, a gente hoje tem um convênio com a Secretaria de Administração Penitenciária, ela consegue pedir certidão direto para a gente, sem custo nenhum. Então, o Regis teve essa preocupação. Esse ano a gente teve uma preocupação com os indígenas e atendendo a população hipossuficiente. Ela vai lá no ponto e ela consegue. A gente faz um esforço nacional que é lindo, entendeu? Então, assim, a gente consegue ver resultado. Pessoas que muitas vezes não iriam até o cartório para pedir essa certidão, por exemplo. Muitas vezes ela nem sabe onde está. E a gente... Falta informação. Falta informação. A história, quando a gente ouve, a gente vê que aquela pessoa realmente precisa de um auxílio. E a gente está aí para isso, entendeu? Só que a gente precisa ter força, né? Então, o Regis teve esse resultado positivo, esse feedback positivo, que tanto que virou um provimento do CNJ. Esse ano nós conseguimos novamente fazer um mutirão. Por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente até a hora que for, o pessoal está pedindo certidão, a gente consegue mandar, manda eletrônica, manda em papel, do jeito que a pessoa precisar para a gente tentar resolver aquela emergência que foi criada ali por conta do desastre climático ali. Então a gente tem essa preocupação. Esse é o viés da ARPEN. Então, se as pessoas não conhecem isso, né? Então eu brinco, a gente tem que tem 3 vezes, ou reclama, ou trabalha, e também aqui a gente precisa, por isso que eu parabenizei o CartCast, a gente também precisa mostrar.
Porque uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje é mostrar, porque é fácil pegar e falar, você pega 1% de cartório, fala que são ricos, que não trabalham, e tal, mas você tem 99% que estão ali batalhando, fazendo a coisa acontecer, e esse 1% também. É igual padaria, você vai ter padarias ricas e qualquer atividade. Né? Você vai ter né, um restaurante rico, uma padaria, ou qualquer outra profissão, você vai ter níveis. Então, a gente tem que focar no todo. E o todo trabalha bastante, entendeu? E o problema é que muitas vezes se tenta impor gratuidades porque é muito legal, né? Você fazer essa publicidade, um terceiro falar, eu dei a gratuidade universal, eu fiz. Politicamente é interessante, mas existe um problema aí. Ok, essa pessoa, para conseguir atender essa demanda, ela precisa de um recurso. E aí, às vezes, a população acha que esse recurso vem do Estado e não vem. Entendeu? Então, as pessoas têm que se virar nos 30. Então, a gente falou, e agora? E aí, fomos até o Conselho Nacional de Justiça, conversamos aqui, falamos, precisamos de uma lei, precisamos melhorar aqui. As nossas explicativas já não são mais suficientes. O legislador agora a gente precisa que o legislador tenha uma atenção especial. E aí, muito trabalho, aí parabenizo todos da Noreg, Sinored, Arpen, muito tempo de luta, conversando, explicando, desde a presidência anterior, atual, e conseguimos mostrar. Fomos ao CNJ, pedimos ajuda, falamos, olha, a situação é insustentável, a gente não consegue dar conta de tanta obrigação. Por exemplo, a informação que eu recebi é que depois que a gente hoje faz uma informação a cada 24 horas dos óbitos, por exemplo, para o INSS. A economia parece que foi de mais de 3 bilhões. Então, assim, a gente está trazendo economia aos cofres públicos. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu consigo dar conta de informar em 24 horas e atender todas as outras demandas que eu tenho, se eu não tenho recurso, estou fazendo tudo de graça? Entendeu? Então, a partir daí, a gente conseguiu mostrar, fizemos uma lei, houve uma premissa naquele momento que não poderia haver aumento de custo para o usuário, ou seja, aqueles que estão pagando, por exemplo, um registro de um imóvel, para uma segunda via de uma certidão, não era para aumentar o valor dele, então falou assim, então vamos redistribuir. Porque, às vezes, as pessoas, e aí eu falo aqui para os nossos colegas da classe, eles pensam, a Arpen que faz a lei. Claro que não. A gente tenta sugestionar, mas a lei é determinada pelo Tribunal de Justiça. O Pleno aprova e encaminha para a Assembleia. E a Assembleia tem toda a autoridade para mudar. Então, a gente falou assim, olha, mas isso aqui, assim, talvez dê certo, porque a gente tem a experiência da prática do dia a dia. Então, a gente está ali e a gente sugestiona. E foi dada a premissa, não pode ter aumento aqui nesse momento, ponto. E agora, o que a gente faz? Então, vamos tentar fazer um remanejamento. A gente conseguiu a verba do excedente, que foi uma verba importante, mas ela é temporária. Falou, olha, a gente vai aqui resolver um problema parcial, mas já ameniza. E aí? E aí a gente precisava ver o que mais temos que fazer. E estamos estudando, estamos tentando, só que a gente não tem poder de determinar. Nós não somos reis num país ditatorial que a gente impõe nada, a gente convence. Por isso que a dialética é tão importante. E a gente conseguiu, foi a melhor lei possível, e hoje, por exemplo, a gente saiu de uma renda mínima que aqui, salvo o melhor juízo, era de pouco mais de R$1.000, como é o Espírito Santo hoje, por exemplo. O Distrito Federal sequer tem. Vários estados, a renda não chega a R$2.000, a renda mínima que um cartório tem para viver. E é impossível. Inviável, você não paga nem um colaborador. Levando em consideração as exigências que se tem, porque até é bom a gente pontuar, para aqueles que não conhecem, não têm noção de como é que funciona, nós temos as despesas como fossem empresários. Exatamente. Nós temos diversas despesas ao mês. E muitos colegas passavam por situações complicadíssimas, que tinha que fazer empréstimos para poder pagar esse mês, e no outro mês tinha que fazer um novo empréstimo. E o que você enxerga de avanço com essa lei que você citou? Quais as melhorias para os nossos colegas que, né, batalham diariamente por situação melhor financeira, por melhorias financeiras, por um atendimento de qualidade no seu balcão, porque, como você mesmo falou, para a gente atender bem, para a gente fazer uma informação para o INSS, a gente precisa de pessoal. E esse pessoal tem um custo.
né? Além do custo, além da dedicação do titular, da responsabilidade que se tem um registrador civil, eu queria que você falasse sobre os avanços, poderia fazer até um comparativo que se tinha de renda e como é que está hoje e o que é que se tem para o futuro. O que é que as entidades, você como presidente da ARPEN, como membro do Sinored, o que é que você tem a falar sobre essas expectativas dos registradores? Só para a população ter uma noção da realidade, tá? Então, vamos lá. Cada R$ 100 que você paga ali no cartório, para um ato, para uma certidão, para um registro, parte daquele valor, o registrador, o tabelião, ele paga imposto de renda como pessoa física. Então, 27,5% e tal, é imposto de renda. Só que você tem uma boa parte que é para um fundo de fiscalização do Tribunal de Justiça, você tem um fundo de apoio à Defensoria Pública, um pedaço é fundo de reaparelhamento do Ministério Público e um pedaço é para bancar as gratuidades. Então você tem boa parte daquele recurso, daqueles R$ 100, não vão para o oficial. Ele vai ficar com um pedaço daquele valor, vamos supor, R$ 50, ele vai ter que pagar ali um imposto de renda, sobrando 2/3 disso. Então, com aquilo ali ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar o funcionário, ele tem que pagar a energia, a água, a luz, o papel de segurança, que não é dado pelo Estado, no começo era. Aí depois o Estado, não temos essa condição, vocês vão ter que comprar agora. Inicialmente, quando veio o papel de segurança, aconteceu isso. É um exemplo clássico. Então, a gente tem essa realidade. E aí nós temos casos, eu brinco que cartório é a privatização que deu certo, foi a mais inteligente do legislador. Por quê? Porque a pessoa assume o cartório achando que é uma coisa, quando você vê a realidade. Muitas das vezes você se sufoca, você fala, como é que eu vou dar conta disso? Você tem que virar um empresário com pouco recurso só que a pessoa fica ali muitas vezes, eu conheço casos de pessoas que são sustentadas pelos pais, até hoje. Por quê? Esperando, é igual jogar na loteria, né? O cara está jogando com a esperança de ganhar. Então, esperando um concurso de remoção para pegar um cartório melhor. Mas no concurso de remoção vai ter, que daqui acontece uma vez a cada quantos anos? 10? Entendeu? Vai ter 2, 3, ou seja, de 300, 500, não sei quantos mil pessoas tentando, 2 ou 3 vão conseguir. Então, só que ainda assim a pessoa fica ali insistindo. É complicado. Então, o que eu posso fazer? E foi por isso que eu aceitei quando fui convidado a ajudar na ARPEN, ajudar no Sinored, na Noreg. A gente aceitou. Por quê? Porque eu falei, cara, ou a gente faz ou ninguém faz, não vai fazer pela gente. E aí a gente conseguiu. Hoje, por exemplo, esse mês, olha que interessante, a renda mínima, claro que não é imediato, mas tem aumentado. Então, esse mês foi mais de R$ 8.000, né? Porque a renda mínima no Ceará ela ficou dependente da receita. Então, ela tem um piso de pouco mais de R$ 4.000, um teto, que hoje acho que não chega a 12, né? Mas é nessa faixa. Então, esse mês a gente já conseguiu, mesmo antes do redimensionamento estar fazendo efeito pleno, a gente conseguiu fazer com que essa renda chegue a pouco mais de 8.000. E aí, o que acontece? Qual é a lógica? Tá? A gente tinha cartórios que eram ilhas, e então, como eram ilhas e não existia internet, não existia nada, a gente está pensando que na década de 70, o legislador optou por colocar muitos cartórios em cada localidade. Só que agora a gente tem um nível de exigência que é incompatível com a receita daquele distrito, que o cartório consegue. A gente tem muitos cartórios aqui que não fazem R$ 100 de atos no mês, R$ 200, praticam um ato no mês inteiro, R$ 900. É inviável. E aí, como é que esse cartório vai dar conta desse monte de obrigação? Entendeu? Então, a gente não inventa a roda. Então, houve a criação pelo Tribunal de Justiça de uma comissão. A comissão teve ampla participação de toda a sociedade, o OAB estava lá, Ministério Público, Defensoria, Sociedade Civil, todas as associações foram chamadas. Então, era uma lei plural. E o tribunal trouxe a ideia dele. A ideia dele era, olha, qualquer cartório que receba menos de X reais não consegue se manter. É inviável. Por quê? Porque tem que pagar X de água, X de um colaborador, então precisa de X reais. Só que aquele valor era incompatível com a realidade do Ceará, dentro dos emolumentos atuais, do valor que o usuário paga. E aí a gente falou, olha, não tem condição, então vamos baixar um pouco, a gente aperta um pouco, mas vamos tentar fazer de uma forma, e aí foi a nossa maior preocupação das entidades, foi não permitir que nenhum colega estável tivesse qualquer prejuízo.
Então, assim, aí outra questão, às vezes as pessoas pensam, mas ele só atua em prol dos concursados. Não, não é a classe que atua em prol, a gente atua em prol da classe, de todo e qualquer registrador, todo e qualquer tabelião. Só que existe uma determinação do STF, tirando as pessoas que estão ali de forma precária, os interinos, que a gente chama. E hoje nós é que acabamos sendo interinos, mas isso foi a classe? Não, isso é uma ordem constitucional, que o STF determinou o cumprimento. Então, eu falei, olha, tudo bem que vai se cumprir a norma, mas como é que a gente pode proteger ao máximo o associado? É garantindo, pelo menos, que os concursados não percam aquele cartório no redimensionamento. Então, a gente conseguiu uma lei que não prejudicou nenhum oficial, nenhum notário concursado. Por quê? Porque esse é estável. Ele está estável ali, né? Ele não pode ser retirado, exceto nas hipóteses legais. Ele não está ali interinamente ou precariamente só para quebrar o galho em nome do Estado até vir o próximo concurso. Então, a gente conseguiu fazer esse redimensionamento. Por quê? Porque, diante das novas exigências do CNJ, do legislador, vendo a nossa importância, cobrando mais da gente, olha a economia que eu falei que a gente conseguiu gerar para o INSS, para o governo, ele falou, olha, então precisamos ter cartórios mais fortes. Né? Então, você tem um número menor de serventias, mas que pratica mais atos. Então, com isso, a gente consegue dar uma sobrevivência. Né? E aí, esse desafio a gente conseguiu, e interessante é que a gente está tratando de um assunto tão de Estado, assim, tão relevante socialmente falando, que não tem aqui briga política, oposição à situação. A coisa era muito evidente, isso é o que era necessário fazer. Então, sempre passando por unanimidade. Eu estou falando onde passar, por quê? Porque era muito bem discutido antes, com toda a sociedade. Então, assim, não é uma lei que a ARPEN fez, que a Noreg fez, que o Sinored fez, é uma lei que foi construída, que a gente tentou influenciar para que ficasse o melhor possível para o cidadão e para o associado, para o nosso colega, para a gente. Entendeu? Então, e foi isso que a gente conseguiu. É o melhor dos mundos? Claro que não, mas já estamos muito melhor do que estávamos antes. Depois de décadas sem visibilidade perante o legislativo, perante o judiciário, hoje a gente consegue. Mas então agora vocês estão por satisfeitos? Não, estamos batalhando. Por exemplo, nós estamos com... E é engraçado que às vezes as pessoas às vezes não entendem, mas ele não está nem aí para o pequeno. Muito pelo contrário. A nossa preocupação desde o início é com o pequeno. É com aquela sementinha menor, que a gente quer fortalecer ela. Então, por exemplo, uma ideia simples. A lei que passou agora, ela determina que o Tribunal de Justiça regulamente essas inativações em 30 dias. E aí a gente estava na corregedoria, sugerindo, falando assim, olha só, em vez de pegar essa serventia de um distrito que está vago, que vai ser desativado, e entregar para a sede, que já tem um recurso lá, por que não entrega para o outro distrito próximo? Para que esse tenha mais atividade, um acervo maior, para que pratique mais atos, para a gente dar força para ele. Ainda que quando esse concursado mudar, aposentar, vá tudo para a sede. Entendeu? Então, vamos fazer esse caminho, em vez de ir direto para a sede. Está dentro da lei, e eu fortaleço. Eu diminuo a pressão sobre a renda mínima. Eu aumento a atividade daquela pessoa que está ali para prestar um serviço público. Entendeu? Então, é uma das ideias. E várias outras ideias estão sendo gestacionadas. E ao mesmo tempo, a gente tem que ter várias frentes. A gente se mostra... Eu lembro que uma vez eu fui com uma colega, a gente foi ao Ministério Público, apresentar a realidade do Recife Civil, e no final ele até brincou, ele falou, olha, eu pensava em fazer concurso de cartório, não quero mais não, estou desistindo. Essa é a realidade, eu falei, os números estão aqui. E até porque essa reestruturação está acontecendo simultaneamente também em outros estados, não é, Vitor? Pois é, a gente não inventa a roda. Então, o que o tribunal fez? Ele falou assim, como é que funciona no resto do Brasil? Opa, então essa é a ideia. E no Brasil todo o movimento é esse. Não é um movimento que a gente concorda, mas é um movimento necessário. Então, claro que eu queria que tivesse uma serventia em cada distrito, uma serventia em cada localidade, em cada povoado. Por quê? Porque eu aumento a nossa visibilidade, eu aumento a facilidade do usuário, principalmente aquele usuário que não tem tanta afeição à tecnologia, que tem que ir ao cartório para fazer o serviço, em vez de pedir online. Então, mas infelizmente, hoje, dentro da realidade de tantas gratuidades, a gente não consegue. Então, outro desafio, a gente continua tendo, muitas vezes, algumas pessoas que, sem ter tanto conhecimento, ou às vezes por despreocupação mesmo, afinal de contas, né, não vai doer na classe deles,
sugere, por exemplo, o novo Código Civil, ele tem muita coisa boa, tem. Sim. Mas ele essas mudanças do novo código, o que é que traz de impacto? Ele tem perigos também, entendeu? Então, por exemplo, sugestionou-se, está lá no que foi sugerido, que a habilitação facilitar, porque ele tem um viés de trazer mais simplificação em muitos procedimentos, e o casamento é um dos atos mais solenes do Código Civil, né? A gente tem um ato que tem uma prévia habilitação, ele tem que ser uma coisa refletida. Não é assim, eu brinco que eles estão querendo transformar o Brasil em Las Vegas. A pessoa chega lá, toma um pouquinho a mais, casa, no outro dia acorda sem saber que casou. Entendeu? Por quê? Porque facilitar em excesso, supostamente para facilitar a vida do cidadão. E, na verdade, nosso entendimento primeiro, como é que vai ser pago isso? Quem que vai pagar essa conta? Porque existe um custo para isso, tem todo um movimento. Segundo, será que a gente não está tratando com leviandade ou não está simplificando demais? Será que é isso que a gente quer? As pessoas que casam? Porque todo divórcio é traumático. Não adianta falar que não é, porque é. A pessoa, entendeu? Ela não casa pensando em divorciar amanhã. E aí a gente simplificar demais. Será que não é bom ter esse período, esse prazo, que diminuiu? Hoje, poucos dias a pessoa casa. Antigamente demorava em torno de um mês. Mas ainda assim, esse prazo de reflexão não é importante? Será que a gente, entendeu? Será que é bom fazer essa simplificação em excesso? E outra, gerando uma gratuidade sem sentido. Porque a gratuidade de uma pessoa que pode pagar, por exemplo, ela prejudica aquele que não pode. Porque esse que não pode, você não vai conseguir atendê-lo muitas vezes, porque você está atendendo o outro. Então, o recurso é escasso. A realidade é clara. Eu não tenho como, é matemática. Então, na sua opinião, acho que fragiliza, né? O Instituto Esse, por Família. exemplo, é o Instituto. Então, é um desafio que a gente tem. É mostrar para o legislador... A questão do divórcio unilateral que você fala. Não, da habilitação do casamento mesmo. Mostrar para o legislador... E do divórcio unilateral. O divórcio nem vou entrar no mérito do divórcio. Eu falei que é traumático porque o que a gente quer é que as pessoas casem não pensando em se casar, entendeu? Então, que ela reflita, que ela tenha um tempo maior de reflexão, que tenha um mínimo de tempo, entendeu? E que tenha um mínimo de segurança naquele ato. Porque o casamento ele gera muitos efeitos jurídicos, entendeu? Então, é importante, é um instituto importante para a gente simplificar demais. E pior que isso, dar uma gratuidade sem sentido, que vai prejudicar. Por quê? Porque alguém vai ter que pagar essa conta. E aí? Será que eu não vou estar precarizando outros setores que precisam? Populações vulneráveis, pessoas que estão conseguindo direitos só agora, ou mesmo estar dentro de uma maternidade, que aí eu vou ter que tirar recursos para estar casando a pessoa, e aí como é que eu vou estar em 2 maternidades? Agora eu só consigo estar em uma. Entendeu? Então, tudo tem consequência. E a gente tem que ter essa reflexão. Então, são esses desafios, e eles são diários. Então, a gente tem desafios no âmbito nacional e a gente tem desafios no âmbito estadual. E aí, por isso que a gente participa de eventos, chama os colegas para conversar, faz brainstorm, troca ideia, troca experiência. A gente criou, por exemplo, fez uma reunião de todas as ARPENs do Nordeste, para ver quais são os problemas comuns regionais. E foi ali, por exemplo, que a gente tirou muita ideia que a gente conseguiu sugerir para o tribunal, para a lei. Falou, olha só, em tal estado funciona assim, em tal estado isso aqui deu certo. Olha, isso aqui não deu certo, não. Melhor. Porque a gente vai entendendo a realidade do outro e como é que o outro fez. E com isso a gente consegue trazer. Então, hoje nós temos uma renda mínima que já está em 8, esse mês chegou em 8 mil, eu acredito que esse mês ainda vai ser um pouco mais, e que a tendência é gradativamente aumentando. Só que a gente tem um problema, porque a principal fonte de receita disso ela é temporária. Então, a gente já está pensando em como resolver o problema de forma definitiva. Então, são muitas questões que a gente está são desafios diários. E, ao mesmo tempo, com esse monte de tentativa de imposição de novas gratuidades, de novos relatórios a serem feitos de pessoas, de colegas que já estão sufocados de tantos relatórios, de tanta coisa a informar, entendeu? Tem muita coisa que dá para ser resolvida. Poxa, a gente tem assim, a informatização, ela veio para ajudar. Então, por exemplo, para que eu vou enviar 10 relatórios se eu posso enviar um só e cada um fazer uma busca ativa e coletar a informação ali? Então, esse é um dos grandes pleitos nossos hoje, diminuir a quantidade de relatórios que temos que ficar enviando. E a gente, a nível estadual, a gente já está conseguindo, junto com a corregedoria, se Deus quiser, em breve teremos boas notícias, mas já
com essas informações que a gente já manda de forma automática do selo, ele parar de ficar pedindo relatórios, por exemplo, de subregistro, já que a gente já está mandando. Então, esse é um relatório que provavelmente vai acabar. Então, otimizar, né? O a processo gente faz um de envio comunicações. já automatizado e ali ele já consegue coletar a informação que ele precisa. Ao invés de ficar mandando tanto, eu brinco que hoje o nosso problema não é a falta de informação, é o excesso. A gente tem tanta informação que a gente não consegue compilar, a gente não consegue organizar. E aí aquilo acaba se perdendo. Né, eu brinco, você quer esconder uma coisa, bota no lugar mais fácil da pessoa achar, bota no meio da uma bagunça ali, que a pessoa não vai ver. Entendeu? Vitor, os registros civis são considerados como ofícios da cidadania. E a lei prevê a possibilidade de convênios. Existe alguma tratativa, alguma expectativa de convênios até para aumentar a renda desses cartórios civis? Isso. Pois é, aqui é uma outra questão, né? Porque como é que surgiu isso tudo, né? A gente tem até alguns grandes legisladores, grandes embargadores que criticam até isso. Por quê? Porque eles falam assim, olha, o registro civil ele tem que registrar. Só que a situação de insustentabilidade ela chegou a tal ponto no Brasil todo, diante de tanta gratuidade, que a gente falou, olha, ou a gente começa a fazer outros atos, ou a gente vai falir, não vai conseguir cumprir as nossas obrigações. E aí foram pensados que permitir que os cartórios fizessem convênios para prestar outros serviços à população. E a gente é porta de entrada da cidadania. Então, por que não a pessoa ir lá e coletar, já tirar o RG ali também? Por que não ela já ir ali e tirar o passaporte? Porque ela, entendeu? Ela já vai ali e resolve tudo. A tese do meu doutorado, por exemplo, a gente está pensando em tentar fazer um convênio para virar uma central, um Sejusc. Porque né, a gente não busca hoje a autocomposição dos conflitos, a gente não busca hoje que as pessoas se empoderem a tal ponto, a ponto de conseguir resolver seus próprios problemas, né, para não precisar de tudo do judiciário. Então, por que ali não ser uma porta de atendimento? Ali, às vezes, a gente vai pegar um probleminha e resolver ele antes dele virar um problemão. Então, hoje é uma opção, por que não? Entendeu? Para isso a gente precisa de estudo, precisa de convênio. Por que não atender ao pessoal da perícia forense e tal? E aí existem várias questões de segurança, questão de coleta de dados da pessoa, de coletar biometria. Então tem equipamentos, está havendo muita mudança. Então agora virou o SIM, né, que é a Carteira de Identidade Nacional, cujo número não vai ser mais o número do RG, vai ser o número do CPF, vai ser um número único. Então são muitas mudanças que estão fazendo com que a própria forma de coleta e os aparelhos para essa coleta estão mudando. Então a PFOS tem segurado esse convênio. É um convênio que a gente tenta há muito tempo. O convênio do passaporte, ele está estamos tentando também. Só que aí tem aquela questão da receita, de vez em quando falta receita para passaporte e tal, está em tratativa. E aí existem outros convênios com base no uso dos dados, né? Seriam metadados, que chamam, mas aí são convênios a nível nacional. Mas a nível estadual a gente tem por isso que esse brainstorm é importante. A gente tem tentado chamar outras ARPENs e falar assim, onde que você teve uma experiência de sucesso? Para poder aprender com eles e ver se é aplicável aqui. Né? Então, esses convênios, mas eles são até parcialmente criticáveis. Por quê? Porque primeiro tem que ser um convênio bom, não pode ser um convênio que traz ônus só. Entendeu? Hoje nós temos esse convênio, por exemplo, com a Receita Federal, ele é um convênio que eu particularmente não fui a favor. Por quê? O que ele trouxe para a gente? A gente agora tem a possibilidade de fazer alteração e tal, mas eu tive um ônus porque quando era era Correios, custava R$7. E quando a gente começou a fazer, tem que ser de graça. Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Então, o convênio tem que ser bom para todos os lados. Né? E muitas vezes se tenta falar assim, vamos jogar mais um serviço ali. Não, é cartório, pode ser de graça. Como assim? O correio, entendeu? Não tem sentido. Então, tem certas coisas que a gente tem... Eu apoio os convênios pela necessidade de sobrevivência. Mas, particularmente, eu sou contra. Eu sou a favor da gente valorizar aquilo que é nosso ato típico, que é registrar. E, paralelamente isso seria um plus, o convênio. E tem que ser bom. Bom para todo mundo. Entendeu? Quanto que custa para a pessoa sair lá do interior onde ela mora, ainda que ela vá numa Sejusc, para vir dar entrada numa Sejusc numa grande cidade, né? Um convênio que hoje tem com algumas universidades, ele tem que vir aqui para resolver o divórcio dele. Por que ele não resolve lá na cidadezinha dele, lá no cartório? Não foi lá que ele foi para casar? Entendeu? Por que não dá para ali o juiz homologaria aquilo?
Por que ele precisa pegar e ir na grande cidade para tirar um passaporte? Por que ele não tem, se tivesse um aparelhinho ali da coleta da foto, da biometria dele, por que não tira lá na cidade dele, no cartório? Ótimo, vamos fazer dessa forma. Mas, infelizmente, a gente depende de convênios, depende de ter toda a parte de segurança e sistematização e esquematização de como vai funcionar isso. Muitas coisas estão em andamento, mas outras estão paradas por conta das muitas mudanças que nós estamos vivenciando. Então, assim, vamos fazer convênio? Vamos, mas tem que ser convênio bom para todo mundo, tem que ser convênio viável, que se pague, que consiga trazer um benefício para a população, que ela vai economizar, quanto que ela vai economizar de passagem e de tempo. Aí vai pagar lá R$40, não sei, entendeu? Um valor que seja sustentável, mas que seja módico para a população. É viável, mas precisamos estudar, não é tão simples assim. Tá? Porque fazer convênio de forma refletida, a gente traz um ônus, um peso para a categoria. E muitas vezes não vai ter um atendimento satisfatório para a população. Então, a gente precisa achar esse ponto de equilíbrio. Isso é importantíssimo. Né? E, então, esses são os nossos... A cabeça fica girando a mil. Né? Então, quando falei, já que eu não vou reclamar mais da atividade, vamos batalhar pela atividade. E hoje a gente tem essa luta, que é tentar melhorar para o pequeno, que melhora para todo mundo. A gente quer uma classe forte, uma classe sustentável, uma classe que consiga prestar um bom serviço. Né, para a gente corresponder a tudo aquilo que espera da gente, e temos correspondido, graças a Deus, apesar das muitas lutas. Né? Mas, assim, o meu recado é ânimo, vamos batalhar, luta a gente vai ter todo dia, a própria Bíblia fala. E união, importante é a união. União e andar para frente. Isso. Vamos parar de olhar para o colega, vamos parar de olhar para outra classe que conseguiu tal coisa, vamos o que a gente pode fazer para melhorar? E outra, e o que a gente tem a dar em troca? Né? A sociedade é isso, a gente é o ofício da cidadania, a gente tem isso aqui a dar. E, em troca, a gente busca essa sustentabilidade. Vitor, muito obrigada pela sua participação. Um assunto tão importante. Tratamos aqui de vários assuntos relevantes para a classe e eu espero vê-lo em outros episódios. Prazer. Bom, obrigada. E vamos chegando ao final de mais um episódio do CartCast. Até mais.